Então, na minha palestra de namoro, eu falo assim, ó, quando os dois se tornam um. Então, assim, ó, os dois têm que entender que no namoro eles são dois. E quando casam, eles se tornam um. Então, ó, a filha do meu pastor agora, meu pastor está de férias, a filha dele está namorando. Ela está de férias com o pastor, vai ficar lá 20, 30 dias, e a namorada dela está aqui. Ah, não vou de férias com a minha família porque eu tenho um namorado. Não, vai de férias com a sua família, vai ficar um mês, fique um mês, vocês não são casados. Então você tem que continuar vivendo como solteiro. E aí, quando se torna uma sua carne, olha qual é o problema. O namoro não deu certo. Aí tem o rompimento, né? O menino, porque espiritualmente até os pais já têm eles como casados. Então a mãe sofre, que a menina agora foi embora, né? Toda a família sofre. E aí tem esse rompimento. Esse rompimento tem peso de divórcio. Por quê? Porque eles foram casados. Eles não foram casados no cartório, mas eles estão casados porque eles tiveram relação sexual. Eles se tornaram uma só carne. Aliança, pacto de sangue. Então, quando eles se separam, eles estão pensando que eles estão rompendo um namoro. Mas eles não estão simplesmente rompendo um namoro. Esse rompimento tem peso de divórcio. Aí vai, namora com outro. Já provou, fica mais difícil de segurar a onda. Aí vai lá, tem relação com outro também. Se tornou uma só carne. Rompeu, peso de divórcio. Quando ele vai e casa, ele já está treinado para o divórcio. Caramba. Ele já aprendeu a divorciar antes de casar. Entende? Banalizou a relação. Né? E aí, a questão desse pacto, dessa aliança. Já viu? A AIDS, o vírus da AIDS é transmitido pelo quê? Pela troca de sangue. E por que quando o homem e a mulher têm relação sexual, por que o outro, se um tem o vírus, por que o outro pega? Porque é a troca de sangue. Você não vê sangrar, mas são partículas a partículas. Então troca. O sangue do homem passa para a mulher, através do seu órgão genital, e o sangue da mulher, através do órgão genital dela, passa para o homem também. Então há uma troca de sangue, é um pacto de sangue. Olha como que o ato sexual é espiritual. Então há uma aliança, um pacto de sangue. Vocês se tornam uma só carne. Aí a pessoa teve relação sexual. Largou, teve relação com o outro. Ela se tornou uma carne só com o outro também. Então, se você se torna uma só carne com quem você teve relação sexual, e você teve relação sexual com um, com dois, com três, você está fragmentado. Caramba. Se é um com aquele, um pedaço seu está com aquele, outro pedaço está com aquele, outro pedaço está com aquele. E a vida sentimental nunca vai para frente. Por que não vai? Porque a pessoa está fragmentada. Ela nunca entra num relacionamento inteira. Ou inteiro, entende? Então, o que a pessoa precisa fazer? Dobrar os joelhos e pedir perdão a Deus. Senhor, na minha vida eu tive relação com fulano, tal. Senhor, eu quero quebrar essa aliança, esse pacto de sangue. Eu quero estar livre, eu quero estar inteira para me relacionar com a pessoa que eu vou me casar. Aí Deus apaga dali para trás, né? Porque espiritualmente você está fragmentado, agora você se torna completo para você se relacionar com alguém, entendeu? Uma vez no seminário de namoro eu falei sobre isso, um rapaz chegou para mim e falou, pastor, se eu não lembrar o nome de todas. Falei, Tigrão, tá brabo, hein? Vai ter gente fazendo uma ação de umas 2 horas, né, pastor? Pra poder lembrar o nome de todo mundo. Jesus amado. É tipo Legião, né? Legião. Qual é o seu nome? Aí o Cruz Credo. É por isso que tem uma geração hoje que é muito, assim, quebrada, então, né? Por conta da vida amorosa, que a gente bota como amorosa, né? Mas, na verdade, tem esse pacto com todo mundo, né? Paulo foi muito cirúrgico, né? Todo pecado é fora do corpo. Só que o pecado da imoralidade sexual é contra o corpo. Entende? Ele fica... É verdade. Cara, é muita coisa que a gente não presta atenção, né, Vic? Isso cai por nós sermos também templos do Espírito Santo, né, pastor? De nós habitarmos e tudo mais. Não é só uma questão também do pacto, né? Não, você vê, cara. Quando Deus formou Adão, porque você vai ler sobre a criação, aí você vê Deus criando, mas chega uma hora que Deus ele vai formar o homem. Por que Deus não disse haja homem? Haja luz, né? Por que não podia falar haja homem? E Adão ia aparecer ali. Mas Deus formou ele do pó da terra, do barro. Por quê? Porque eu costumo dizer que já viu aquelas casas de pau a pique? Que tem aqueles programas que você vê da África, assim, aqueles casebre? Aquilo ali é uma casa de pau a pique. Você faz as estruturas com ripas de madeira e depois você forra com barro e aí aquilo seca, vira as paredes da casa. Então, quando Deus vai formar o homem do barro, Deus está se apresentando como um construtor. Porque os ossos é como se fossem as ripas de madeira, depois Deus vem forrando com o barro.
Então, o homem é uma casa. O homem não é simplesmente um corpo, é uma casa. Era uma casa vazia e depois Deus soprou sobre ele o fôlego de vida, o seu espírito. Já era Deus apontando profeticamente que nós seríamos templo do seu espírito, casa, morada, habitação, e o Espírito Santo ia habitar dentro da gente, entende? Então, nós somos casa, morada do Espírito Santo. E aí, como que eu vou me prostituir? Como que eu vou me relacionar sexualmente se o meu relacionamento aponta para o casamento de Cristo com a igreja? Então, é o que eu falo. Jesus não chega aqui agora, senta com a gente aqui agora para bater papo. Por que não? Porque ele ainda não se casou com a gente. Então, o ápice da intimidade é depois do casamento.